Eu não iria alegar em um processo de busca e apreensão. Na verdade, na defesa do consumidor que está sofrendo uma busca e apreensão em alienação fiduciária. Portanto, fica até o final do vídeo. Se gostar, curte, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais, Geoffrey Saraiva ou Geoffrey Advogados. Pois bem, na busca e apreensão em alienação fiduciária é um procedimento de retomada do bem que foi dado em garantia para o banco. Você quis comprar um carro, não tinha o dinheiro, o banco te emprestou, mas no documento do carro ele lançou um gravame, que o carro pertence ao banco de forma, ele está alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel até você quitar o contrato. E quando você não paga, o que acontece? Notificação em mora, ação judicial de retomada do bem, e se você não se atentar, você vai perder esse bem que é do banco, tá? Pois bem, o que o Geoffrey, como advogado, não iria alegar e não alega, tá? Melhor dizendo. Juros excessivos. Eu só iria alegar que os juros do contrato estariam excessivos se ele estivesse realmente excessivo em relação à taxa média de mercado do Banco Central. O banco pode cobrar uma taxa de juros que supera 1% ao mês. Isso é pacífico, é totalmente válido. Mas quando você fala, Geoffrey, a minha taxa do contrato está excessiva, eu pergunto, excessiva em relação ao quê, meu amigo? Por quê? A taxa de juros só é alta quando ela tem uma variação muito grande em relação à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil. E como você faz para consultar? Você vai procurar no Google, Bacen, séries temporais, vai colocar a tabela lá que fala de financiamento de veículo, pessoa física. Tem várias tabelas lá, tá? Não é tão simples consultar, mas também não é complexo. Você vai consultar o mês da sua contratação e vai verificar a taxa média. Vamos supor se a taxa média daquele momento fosse 2,5% ao mês. Se a taxa do teu contrato for próximo a isso, um pouco alta, sei lá, 3% ao mês, a variação é irrisória. Mas se for 4,75%, 5% ao mês, é uma taxa de juros alta que vale a pena levar. Portanto, eu só alego que a taxa de juros é alta se a variação em relação à taxa média de mercado do Banco Central foi muito alta. Outra alegação que muita gente me procura, eu já paguei muitas parcelas desse contrato, o banco não pode tomar. Pode. Pode porque o STJ já disse que não se aplica a teoria do adimplemento substancial nos contratos alienados com alienação fiduciária. Por exemplo, o que é teoria do adimplemento substancial? É quando você já cumpriu a maior parte do contrato, vamos supor, você já pagou 80%, 70%, 90%, e o banco, em tese, não poderia retomar o bem porque você pagou a maior parte. Negativo. O banco pode apreender o bem, não é uma tese que tenha acolhida. Portanto, se alguém te falar isso aqui, desconfie. Terceiro, Geoffrey, eu não fui comunicado da busca e apreensão. Olha que absurdo, não é? Em parte. Isso porque, segundo o entendimento atual do STJ, através do termo 1132, o banco precisa apenas mandar a notificação para o endereço do devedor. Se ele mandou a notificação e você não recebeu, o problema não é do banco, o problema é seu. Tudo bem que antigamente existia necessidade do efetivo recebimento por alguém, talvez a intimação via protesto editalício do cartório, mas o entendimento atual é o do 1132, que foi do segundo semestre de 2023, tá? Nós estamos em 2024, e esse é o entendimento. Portanto, juros excessivos eu ia alegar? Não, só se fosse realmente muito alto. Adimplemento substancial eu ia alegar? Não. Não fui citado da busca e apreensão e alegar? Não. Contudo, o que eu quero te falar é que existem dois pontos que são extremamente importantes na defesa do consumidor na busca e apreensão, que é abusividade contratual e alguma falha na notificação. E quando eu falo abusividade contratual, vamos supor, o banco fala que no contrato vai ter uma capitalização mensal, ou semestral, não sei, e ele faz uma capitalização diária. Tá errado? Tá, eu iria alegar isso aí. Ou então, quando tem uma variação muito grande da taxa média de mercado do Banco Central. O banco fala que no contrato, o banco no contrato cobra aí 4% ao mês de juros, e a taxa média do Bacen está 2%. Eu não vou alegar isso aí? Claro que eu vou alegar, porque a taxa está realmente excessiva. Por isso, antes de você falar que o banco está te cobrando demais, que o banco está cobrando taxa de juros alta, veja qual é o parâmetro que você vai considerar. E além disso, a questão da comunicação da busca e apreensão. Eu não iria alegar isso aqui de maneira alguma, mas dentro da notificação existem dois pontos que devem, não só dois pontos, vários pontos que devem ser analisados. Por exemplo, se o banco realmente mudou a notificação, porque, meu amigo, não é difícil que o banco entre com o processo de busca e apreensão e não junte a cartilha de notificação extrajudicial. Portanto, vale a análise do processo. Segundo, essa notificação atendia os requisitos da notificação ou era notificação genérica? Se for uma notificação genérica, é um bom ponto a ser alegado. Por isso que é importante que você, consumidor, tenha ao seu lado um advogado que entenda do direito bancário e das suas nuances. Sabe aquelas assessorias que prometem sucesso, vendem sonhos? Desconfie. Essas assessorias podem te deixar numa situação complicada. Por isso que antes de contratar qualquer profissional ou empresa, procure no Google, no Reclame Aqui, veja se na justiça do seu estado tem processo contra essas pessoas, essas empresas, porque você pode ter um novo problema além da busca e apreensão. Esse aqui é o contexto da busca e apreensão quando ela está instaurada, mas se você está devendo esse contrato e ainda não tem busca e apreensão, você pode ajuizar um processo de revisão de juros, em que você vai discutir esse contrato. Mas toda revisão de juros, ele exige uma análise prévia do contrato. Não é, como eu te falei anteriormente, não é qualquer contrato que tenha uma taxa de juros excessiva. Ele tem que ter uma taxa de juros em relação à taxa média de mercado do Bacen.
Por isso que vá uma perícia, contrate um profissional que possa fazer essa perícia do contrato para saber se existe a viabilidade de ação de revisão de juros. E diferente do passado, que muita gente estava com processo de revisão de juros e não fazia o pagamento mês a mês da parcela, segundo o CPC, que não é tão novo assim, é de 2015, lá no artigo 330, parte final, lá do parágrafo no último, ele fala que o devedor, na inicial, tem a obrigação de controverter o débito. Por exemplo, se a parcela é R$ 1.500, e ele fala, juiz, a parcela não é 1.500, a parcela está excessiva, a parcela, segundo o meu cálculo, é 1.100. Então, na inicial, você tem que pedir para o juiz aceitar o seu parecer, tem que pedir para que ele aceite com que você faça o pagamento mensal do valor de R$ 1.100, pedir que seu nome não vá para o Serasa e pedir para que você seja mantido na propriedade do bem e a mora não ocorra. Isso porque, para que você possa ter o devido cumprimento do seu contrato, o juiz tem que mandar. Lembrando, você tem um contrato com o banco. Para descumprir esse contrato, como é que você faz para descumprir um contrato? Você fez com outra pessoa ou empresa? Se outra parte aceitar ou se o juiz mandar. Então é importante que tenha uma decisão judicial mandando. Não é entrar com o processo e falar que está em revisão. Não é assim que funciona. Por isso que é necessário um processo bem pensado, bem fundamentado e com um bom cálculo robusto que faça a substância desse processo. Por isso que eu bato na tecla mais uma vez de você contratar um profissional que entenda da demanda, que seja respeitoso com o seu direito e mais, pessoal. É muito melhor e mais barato ter um profissional que talvez vai te cobrar um pouco mais caro, mas que seja honesto e sincero com você, do que cair numa cilada, contratar uma empresa desonesta, que vai pegar o seu dinheiro, não vai resolver o seu problema e você vai ter que contratar um profissional para lhe ajudar. E além disso, finalizando aqui, falei da busca e apreensão, falei da revisão de contrato, quero falar agora do procedimento da busca e apreensão. Como é que funciona? Se você está sofrendo a busca e apreensão, o banco toma o seu carro, você não apresentou a defesa, o que é que acontece na prática? Esse carro vai para um leilão extrajudicial, o carro vai ser vendido, tá? Você deve saber, leilão de carro apreendido pelo banco, tem aos montes aí na internet. O carro vai ser apreendido e vai para o leilão. Depois do leilão, vamos supor que o banco gastou aí R$3.000 de custas, gastou 5 mil de advogado e seu débito ainda era lá 50 mil do contrato, né? Aí tem pátio, R$4.000 de pátio, teve custo de remoção, comissão do leiloeiro, enfim. O banco teve um custo aí do seu carro de R$100 mil, certo? Uma despesa sua com R$100 mil. Mas o leilão, ele só conseguiu 60. E aí, como é que vai ser? Quer saber? Você vai ficar sem o carro e ainda vai dever R$40 mil para o banco. Por isso que é importante que dentro do processo, mesmo que você tenha perdido o bem, que você faça uma defesa visando... A letra vai ficar horrível, mas tudo bem. Você peça uma prestação de contas para que o banco apresente todas as notas fiscais, objetos desse veículo. Qual nota fiscal, Geoffrey? A nota fiscal da remoção, a nota fiscal do leiloeiro, a nota fiscal do pátio, até para você saber se o banco realmente vai lançar um débito correto em cima de você. Tá vendo como é complexo essa demanda da busca e apreensão? Porque ela envolve várias nuances, envolve várias circunstâncias que é necessário analisar. Primeiro, momento. Qual vai ser o momento da defesa? Segundo, o carro foi apreendido? Não foi? Você tem capital para fazer a quitação? Ou para pagar? Ou para apresentar um acordo? Não tem? Beleza. Próxima etapa. Ou seja, exige uma análise do advogado bem completa da sua situação pessoal e da situação processual. Você alegar no processo, eu fiquei doente. É um ponto a ser alegado? Você pode alegar, mas vai aceitar? Não. Porque se você não tem condição de pagar o financiamento, você tem a opção de fazer a entrega amigável do bem, tá? Fazendo um termo de acordo. Por isso que eu vou bater na tecla de novo, tá? Procure um profissional que lhe respeite, seja honesto e confie nesse profissional, porque o advogado é um profissional que está ao seu lado. Eu sou Geoffrey Saraiva, advogado. Se gostar desse tipo de conteúdo, me segue no canal, curte, comenta e compartilha.